Olá, pessoal, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Para quem não me conhece, meu nome é Andreia, sou professora e mãe atípica e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre atividades e estratégias que você, pai, você, mãe, professor, pode estar desenvolvendo aí com a sua criança que tem dificuldade na linguagem, principalmente aí a linguagem verbal. Nós que somos pais atípicos, que temos crianças com autismo, a gente sabe, né, que dentro do espectro, um dos critérios aí em relação ao diagnóstico está relacionado à comunicação e linguagem. Então, hoje, já que estamos de férias, né, muitos aí de recesso, eu vou trazer algumas atividades que em casa você pode desenvolver com a sua criança. Vamos lá? Então, quando a gente pensa em linguagem, né, principalmente aí dentro do espectro, eu escuto muito dos pais falando, é porque o meu filho é não verbal, meu filho é não verbal. E aí tem essa confusão, o que é ser não verbal? Então, gente, dentro da linguagem, né, quando a gente vai estudar linguística, por exemplo, a linguagem não verbal é aquela que utiliza aí de gestos, símbolos, imagens, para poder expressar aí alguma comunicação. Então, quando a gente fala, né, que uma criança dentro do TEA é não verbal, a gente está focando nessa questão, por exemplo, né, eu faço uma cara de bravo, ou faço um olhar diferenciado e a criança não consegue distinguir essa comunicação, essa informação que está sendo passada com esse gesto. Ou se tem aí um código, por exemplo, não estacione, né, para a criança aquele ezinho com a barra não faz o menor sentido. Então, essas, né, dificuldades dessa compreensão que a gente chama de linguagem não verbal. O que acontece muitas vezes são crianças que não verbalizam, né, que não falam, que é outro conceito, né, que vai utilizar a questão motora, que vai trabalhar outras áreas aí cerebrais também para essa comunicação. Né? Então a gente tem a linguagem verbal, que utiliza aí também a fala como forma de comunicação, assim como a escrita, enfim, e a linguagem não verbal, né? Aquela que vai utilizar de danças, de gestos, de imagens e assim por diante, tá? Então é muito importante a gente entender isso para não ficar confundindo, né? Porque eu conheço muitas crianças com autismo, igual eu tive um aluno esse ano, que ele não verbalizava, que ele não falava, mas a sua linguagem não verbal era totalmente aí conservada, né? Ele conseguia compreender gestos e assim por diante, ok? Então a Ferreira, a Emília Ferreira, vai falar para nós, no seu livro Exigene, né? Agora fugiu. Da escrita, ela vai nos falar um pouquinho que essa linguagem, ela não é simplesmente um instrumento de informação, mas que ela também faz com que o homem utilize da linguagem como meio de significar, ressignificar, né, histórias, saberes, inventos, tecnologias, produzindo e reproduzindo tudo isso. Né? Então, alguns costumes, alguns não, né, os costumes do ser humano, esses saberes, ele vai conseguir reproduzir, né, e vai passar de geração para geração. Então, a linguagem ela é muito mais do que apenas um ato de comunicar, ele vai muito mais além. E aí eu coloquei aqui, né, algumas condições aí da linguagem. Quando a pessoa tem essa linguagem verbal e não verbal, ela pode, né, fazer uso da escrita, que é a compreensão dos signos, né, dessa grafia aí, da escrita. Ele vai conseguir descrever o que ele está sentindo, vai conseguir descrever o que ele está cheirando, o que ele está prestando atenção, né, a partir do olhar, a partir do tato, a partir da audição, enfim, a partir dos sons, expressar, né, o que ele observa numa imagem, o que ele observa numa atitude de uma pessoa, enfim. Então, a partir da linguagem, né, quando não há esses prejuízos, a gente consegue aí identificar, ou melhor, a gente consegue descrever o que está acontecendo à nossa volta, que acontece ali no nosso redor. Então, é muito importante, desde pequenininho, a gente já estimular essas questões, né? Então, por exemplo, o Piaget, quando ele fala aí nos seus 4 estágios do desenvolvimento, ele vai falar, né, que lá no primeiro estágio, que é o sensório motor, a criança ainda não tem essa linguagem bem estabelecida, ainda não tem essa maturação, né? Então, vai surgir aí 3 pontos que são fundamentais para que essa criança comece, então, a desenvolver a linguagem. Primeiro, né, que a gente fala bastante, essa questão aí da imitação, que para ocorrer a gente tem que ter, né, bem estimulada essa teoria dos neurônios de espelho. Crianças com TEA, elas têm
muitas dificuldades nessas questões, passando bem rapidinho, quando a gente fala em teoria da mente, é quando o outro consegue, a partir da expressão, a partir do gesto, ó, linguagem não verbal aí, né, a pessoa compreender o que o outro está sentindo, aquele colocar-se no lugar do outro. Né? Claro que a teoria da mente ela é muito mais além que isso, mas para ficar um pouco assim mais claro, é a partir dela que a gente vai identificar a partir de uma imagem, uma pessoa expressando se ela está bem, se ela está triste, se aconteceu alguma coisa, se ela está feliz e assim por diante. E com isso a gente tem também os neurônios espelho, que é ele que vai contribuir para esse processo de imitação. Né, que também muitas crianças têm esse prejuízo, porque dentro do espectro ela não tem esse contato visual, que é uma das necessidades, uma das habilidades essenciais para que essa criança, então, possa ter o processo de imitação, que é o olhar, né, para o outro, observar os gestos do outro. Então a gente percebe que já pequenininho, né, essa criança não tem essa maturação. Então, ao observar o que os pais estão fazendo, a forma como o pai está fazendo, a mãe está fazendo, enfim, o cuidador, vai ajudar essa criança a começar o processo de imitação, né? Utilizando diversas áreas aí do nosso cérebro para poder efetivar. Por isso que quando a gente vai analisar os cérebros, né, da criança nos primeiros anos de vida, a gente vê muitas sinapses acontecendo. Né? Então, como que eu posso estimular essa minha criança já nesses 0, 2 anos de vida? Eu posso, a partir da música, cantar para a criança, falar de forma correta, utilizar entonação, né, falar meu bebezinho, meu amor, mamãe, papai, enfim, e apontando. É claro, gente, que muito bebezinho, ele não vai ter a menor compreensão daquilo. Mas conforme vão passando os meses, a gente vai apontando, olha, né, quando ele começa a comer aqui é uma banana, banana, então mostra banana com casca, banana sem casca, já para a criança aí, no seu, né, na sua neuroplasticidade, e aí, identificando e conceitualizando, começando a compreender esses objetos, né? De alimento e assim por diante. Então, já pequenininho, com a música, né? A gente tem muitas músicas, principalmente das palavras cantadas, né? Que trabalham com alimento, com os cuidados, enfim. Já de pequenininho, a gente já vai estimulando essa criança, principalmente é um ponto que é fundamental, gente, além dessa atenção, trabalhar a questão auditiva, da entonação, do som, né, que vai contribuir muito para a criança depois pronunciar. E aí, depois a gente já vai ter outras habilidades, já no segundo estágio pré-operatório, que essa criança já vai ter um certo vocabulário, só que ainda ele não vai conseguir conceitualizar. Ele pode até saber que é uma banana, mas se você perguntar para essa criança características dessa banana, se ele é um legume, se ele é uma fruta, se ele é um vegetal, ele não vai conseguir te dizer, né? Porque essa maturação é um processo. Então, sempre que eu mostrar a imagem da banana, tem que falar, olha, ela é uma fruta. Criança com 3, 4 aninhos aí mais ou menos, eu posso pegar, por exemplo, eu vou pegar tomate, porque ela é uma fruta também, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, uma mão e uma berinjela. E aí eu começo com duas figuras para a criança, olha isso aqui. Qual desses dois é uma fruta? O mamão ou a berinjela? Né? E aí a criança vai tentar identificar. Se eu tiver, que eu não vou ter aqui, eu esqueci de pegar, mas pegar, sei lá, uma berinjela, né? Mostrar, olha, que é uma berinjela. Qual desses dois é a berinjela? E aí a criança apontar. Se ela não conseguir se identificar, a gente ajuda, né? Apontando aí para ela, e depois a gente repete. Berinjela, olha, berinjela. E aí a gente vai trabalhando para a criança esses quesitos. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, né, já com esse segundo estágio, para a gente trabalhar essa questão do conceito da categorização, são, né, eu dou um exemplo aqui das frutas, legumes, mas eu coloquei aqui, por exemplo, de cores. Eu posso colocar diversas imagens não, né, dependendo do tamanho da criança também, a gente tem que ver a questão da idade, mas, por exemplo, eu posso pegar umas quatro objetos, né, de cores aí, duas ou três, né, como o caso aqui, da mesma cor, ou duas da mesma cor e outras três de outras cores, e pedir para a criança identificar qual que é amarela, qual que é azul, qual que é preta, separar para mim por ordens, né, que a gente chama de categorização. Eu posso aqui separar, por exemplo, o que é objeto, o que é vestuário, o que é objeto da cozinha, o que é objeto da sala, o que é transporte. Então, veja, nessa atividade eu trabalho diversos, olha, conceitos,
né, de veículos, conceitos de vestuários, conceitos de louça, né, objetos da cozinha, objetos da sala, enfim. Trabalho cores, então eu vou trabalhar conceitos e a categorização. Qual desses objetos, né, que esse objeto aqui ele se enquadra, em qual categorização esse objeto se enquadra. Então, é uma possibilidade que a gente tem. E aí é muito legal a gente trabalhar essas questões com a criança. Eu coloquei uma outra atividade aqui também, eu acho muito bacana, que é para a gente trabalhar essa questão do conceito, essa questão da categorização. Veja que aqui eu estou trabalhando com a criança, lembrando, né? 4, 5 aninhos, 6 aninhos, essas atividades aí, elas já vão ter uma maior a criança vai apresentar, né, uma melhor aí, melhor desenvolvimento por conta dessa maturação cerebral. Por isso que a gente tem que respeitar muito, né, a idade da criança. Mas essa daqui menorzinha que está, né, na vertical, dá para trabalhar com crianças de 3 anos, de 4 anos, que ela apontar para a gente, lembrando, né, gente, que antes de fazer essa atividade, eu já tenho que estimular a criança. Eu tenho que mostrar, olha, o urso, ele mora na floresta, né? O tucano, por exemplo, ele mora, pode morar na árvore, mas também na floresta, o peixe tem que morar na água. Eu já vou introduzindo, né, essas informações para a criança. Eu não posso já ir jogando aí atividades sem dar aí para ela um parecer, uma compreensão. Então a gente utiliza muito de imagens, a gente utiliza muito de objetos. Eu tinha pego o objeto aqui, mas é a terceira vez que eu estou tentando imagem, né, desses bichinhos. Então, do peixe, do tucano, tinha do tigre. Então, eu vou trabalhando com o Heitor, por exemplo, o nome desses animais. E aí depois eu vou falando para ele, olha, sabe o tigre? O tigre vive na floresta. A floresta tem flores, tem árvores, tem outros animais. O Heitorzinho, ele ainda tem 2 aninhos. Ele não entende muita coisa. Mas eu vou que aos poucos, né? Sempre esse processo aí de retorno, de imitação, esse processo de repetição, para que ele vá assimilando e compreendendo. Então já tem algumas coisinhas, igual o peixe, ele sabe que o peixe, né, no caso que a gente mostrou, foi no aquário, que ele vê muito onde a gente faz compra. Né? Então a criança ela vai começando a simular, a identificar aquela informação. Então, quanto mais você repete de formas diferenciadas, você contribui para que essa criança vá construindo então esses conceitos, né? Então coloquei aqui 2 estratégias de atividade que dá para vocês fazerem, mas se vocês tiverem também os objetos assim que dê para manusear, você pode colocar eles na mesa e aí você pode construir com a criança, né, essa categorização, a explicação desse conceito, explicação de cores, de formas, assim por diante. Eu tenho aqui, não sei se vocês já viram, esse livrinho que eu acho muito legal, são várias coleções, né? E aí, ó, ele vai explicando para você formas. Então aqui são formas, eu tenho uns que são de números, né? Então depende muito qual que você pegou. Esse aqui é de formas. Então, conforme a criança vai vendo na página, ele vai ter que identificar aqui, ó, qual que foi a forma que apareceu. Então, aqui a gente está trabalhando também essa questão de conceito. Outra coisa que eu gosto de trabalhar muito, né, com livros, gente, eu gosto muito desses livros, né, que são aí de para a gente trabalhar conceitos com a criança, esse daqui trabalha sentimentos, né? Então, a criança pequena que ainda não sabe identificar, que ainda não sabe expressar qual sentimento que ele está sentindo, esse tipo de livro, de literatura, gente, eu acho fantástica, porque ela contribui muito para esse desenvolvimento da criança. Então, quando a gente pensa, né, eu vou fazer depois um vídeo para vocês só de literaturas que contribuem, né, livros aqui pedagógicos que contribuem para a explicação de conceito, para ensinar sentimentos. E vou preparar também algumas atividades para vocês, porque é bom a gente saber como fazer, né, essas atividades. Então, nos próximos vídeos aí, aguardem que eu vou estar fazendo para vocês. Tá? Então, aqui, ó, eu posso pegar um livro, eu tenho um livro aqui que ele vai estar falando, eu não vou achar ele agora, mas eu tenho um livro que ele mostra onde os animais vivem, né? Então eu posso pegar esse livro como meio aí de trazer a criança, né, para essa nova aprendizagem e aí depois desenvolver com cards ou com atividades como essas. Então são bem legais, tá? Outra atividade que eu preparei aqui para vocês é para trabalhar essa questão de sequências de fato. Porque, gente, crianças dentro do espectro ela tem muita dificuldade
de falar o que aconteceu no decorrer do dia. Ela não consegue falar pra gente que ela acordou, foi pra escola, dentro na escola, ela fez atividade de tal coisa e assim por diante. Do meu filho, a gente sempre tem que chegar. Você aprendeu o que em português? O que a professora explicou? O que você estudou? O que tinha no almoço, do intervalo? O que você brincou? Porque senão ele não consegue contar os fatos, né? Então, essa sequência de fato é muito legal para a gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar muito com os livros, né? Igual vai ter uma atividade que eu vou mostrar para vocês da Chapeuzinho Vermelho, né? Essa atividade aqui, vocês conseguem baixar na internet ou comprar os cardzinhos. Essa daqui mesmo eu comprei, foi na Saraiva, né? Quando eu tinha loja aqui impressa em Alphaville, e ela conta, né, vários fatos aí. E aí a criança tem que pôr na ordem. Depois eu estimulo a criança, no caso meus filhos aqui, a contar para mim o que aconteceu, né, na história. Ele tentar recontar a história com base nas imagens. Então, isso a gente trabalha o vocabulário, a gente trabalha aí essa sequenciação de fatos, a compreensão da criança, a atenção da criança, né? Planejamento dentro das funções executivas. Então, veja que atividades como essa são fundamentais e de suma importância para estimular as crianças na comunicação e na linguagem. Vejam que aqui eu estou trabalhando na linguagem verbal, mas eu também poderia trabalhar a linguagem não verbal, né? Então, aqui eu poderia mostrar essa imagem para a criança e perguntar: o que o menino está fazendo? Então ele vai ter que observar. A partir das observações ele vai me contar. E aí eu falo, ele está feliz ou está triste? Né? Então a criança vai ter que ver o que? A expressão do rosto da criança e ver se ele está feliz ou se está triste. Ou eu poderia perguntar, ele gostou dessa roupa que ele vestiu ou ele não gostou dessa roupa que ele vestiu? Né? Então fazer com que a criança observe os gestos, a postura que está o desenho, né? Que está o menininho, o sorriso ou não está sorrindo. Tudo isso contribui aí para as habilidades também da linguagem não verbal. Então, veja, uma atividade eu consigo trabalhar diversas habilidades com essa criança, tá? Aí aqui a atividade que eu falei para vocês da Chapeuzinho Vermelho, né? Que essa atividade aqui, eu contei a história, mostrei a personagem, mostrei os outros personagens e aí eu criei cards para que a criança fosse apontando para mim ou falando, né? Caso ela conseguisse verbalizar as informações ali contidas. Por que eu fazia isso? Primeiro, para ver se a criança compreendeu, prestou atenção na história, e segundo, para trabalhar essa questão dos fatos, né, da narrativa aí, se a criança consegue narrar a história conforme foi passado para ela. Então, por exemplo, aqui eu perguntei quem é o personagem principal da história da Chapeuzinho Vermelho? A Branca de Neve, o porquinho, a Chapeuzinho? Se a criança tem muitos prejuízos, talvez ela não consiga identificar. O que a gente pode fazer? A gente mostra a imagem para ela de novo e tenta pedir para ela relacionar a imagem do livro com a personagem. É interessante a gente sempre colocar a própria personagem, né, que a gente lê o livro. Esse aqui eu peguei o outro livro porque não está aqui o livro que eu trabalhei. Mas eu fiz as imagens de acordo aí com o que foi trabalhado no livro, tá? É importante isso, porque às vezes a criança não consegue fazer essa simulação. E aí, por exemplo, outro cardzinho que eu fiz. Onde acontece essa história, né? Então, acontece na casa de madeira, acontece na floresta, no castelo, então a criança tem que direcionar, a criança tem que recordar, a criança tem que relembrar o que foi lido, né? Essa é uma das estratégias aí que a gente tem para trabalhar com a criança, essa questão aí da interpretação, da narrativa, né? Da contação de história. Tem essa atividade que eu também comprei aqui, estimulação de fala para bebês, né? Crianças aqui, que são exercícios, né? Então, por exemplo, a gente tem o card, aí aqui para eu trabalhar, por exemplo, né? Eu vou trabalhar essas habilidades com a criança. Aqui imite o som do leão arranhando a garganta. Então, né? Então a criança tem que arranhar. Aqui eu trabalho entonação, aqui eu trabalho a memória de longo prazo dessa criança. Se a criança sabe que é um leão, né? Então lembra do conceito? Ele tem que lembrar o que é um leão, qual o rugido do leão. Então todas essas atividades, elas contribuem para a linguagem. Outra aqui, ó. Imite o som da porta batendo, né? Então, aí embaixo tem aqui, ó, bam, bam. Então, a criança tem que tentar soltar. Porque é importante, gente, trabalhar essa questão da imitação, da audição, né? Então, por exemplo, eu coloco um som, quero que a criança identifique o som da chuva, o som do chuveiro, o som da panela de pressão, enfim. Porque aí eu vou estar trabalhando a questão da consciência fonológica. Lá na frente, quando ela for alfabetizada, este ouvido vai estar aguçado para trabalhar
para ouvir o som aí das letras, né, o som dos fonemas, tá bom? Então, gente, essas são algumas estratégias que eu coloquei aqui para vocês para desenvolver com as nossas crianças. Outras estratégias são muito legais para a gente estar trabalhando. Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas uma atividade que pode contribuir para essa articulação da criança, né, para a pronúncia, é a bolinha de sabão. A bolinha de sabão, quando a criança faz a força, ela vai trabalhando essas habilidades motoras para poder articular, né? Pra essa musculatura estar mais fortificada, fortalecida, para que a criança consiga articular de forma aí melhor, né? Atividades de sopro, então elas contribuem muito para esse processo aí da estimulação, né? Dessa articulação da linguagem, tá bom? Então, próximos dias aí eu vou estar gravando outras atividades para vocês, com sugestões também de como trabalhar com os livros, né, em relação à linguagem e à comunicação da criança. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!